mas eu vou voltar. Então, assim, sim, a autonomia operacional do Banco Central é um avanço institucional. Sua segunda pergunta, a taxa de juros básica hoje de 13,75 está correta? Na minha opinião, não. Está profundamente errada. E digo por quê. Assim como eu acho que a taxa muito baixa, abaixo de 3% que foi posta, também estava errada. Por quê? Justamente porque, como disse, o mercado financeiro não deve sofrer mudanças bruscas de direção. Então, a condução da política monetária deve ser a condução suave, com um direcionamento e previsibilidade. Né? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E, depois, essa taxa hoje é muito alta, só para pôr isso em perspectiva, o mundo hoje, todos os países avançados têm taxa de juros real, ou seja, a taxa nominal reduzida à taxa de inflação, negativas. Ainda que estejam todas subindo, todas as taxas nominais estão em processo de ajuste para cima, porque você saiu de um período de deflação para um período de recuperação da inflação. Em todo mundo essas taxas estão subindo, mas continuam negativas. Nos países, alguns países que têm taxa positiva, a maior taxa positiva, se não me engano, é a do México, a segunda é a do Chile. É em torno de 4% real. Nossa, está em 7%. Né? 8,5%. Perfeito? Então o Brasil tem a taxa real mais do que o dobro da segunda mais alta do mundo. Para pôr isso em perspectiva. Segundo, a taxa de juros, o efeito da taxa de juros sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Sobe a taxa de juros, desaquece a economia e aumenta o desemprego. Este efeito, portanto, por onde a taxa de juros afeta a inflação? Uma subida da taxa de juros desaquece a economia, não tem muito efeito sobre a inflação. Especialmente sobre uma inflação como a que nós temos hoje. De novo, a inflação não é sempre o mesmo fenômeno. A inflação não é sempre um excesso de demanda. Às vezes não é sempre. Na de hoje, claramente não é. Essa inflação de hoje foi provocada por choques negativos de oferta. Essencialmente a desorganização produtiva que ocorreu no mundo todo com a pandemia e na saída da pandemia com a guerra da Ucrânia, que desorganizou e teve um aumento de preços de energia, derivados de petróleo, de fertilizantes e, portanto, de alimentos. Isso, então, é um choque negativo que isso não se resolve com contração de demanda. A taxa de juros, ao aumentar a taxa de juros, por exemplo, o outro canal por onde funciona a taxa de juros é através da valorização do câmbio. Perfeito? Esse é o que valoriza o câmbio e isso pode controlar a inflação. Mas é pouco poderoso. Mas a taxa de juros é um instrumento muito poderoso de desaquecimento da economia. A pergunta é, a economia brasileira precisa ser desaquecida com esse nível, ter a taxa real mais alta do mundo hoje? Claramente, não. E mais, esse é o ponto fundamental e eu vou terminar aqui. O que está acontecendo agora, essa semana estão saindo os balanços de bancos. Não sei se vocês já viram. Todos os resultados são muito aquém, muito abaixo do esperado. Todas as provisões de devedores idosos estão aumentando drasticamente. O fato de você teve quebras no varejo, inclusive o caso de Americanas e problemas em outras áreas de varejo, está levando os bancos a retrair drasticamente o crédito. Quando você tem uma contração de crédito como essa, você agrava o processo de desaquecimento da economia e de embica com uma recessão que pode ser muito séria. Faz sentido. Neste contexto, você tem uma taxa de juros já que estão há 2 anos nesse nível? Claramente não. Agora, os objetivos do Banco Central, determinados na lei que deu autonomia ao Banco Central, são o controle da inflação, a estabilidade do sistema financeiro e a garantia do pleno emprego. Então, o mais próximo possível do pleno emprego. Obviamente, essa taxa de juros de 13,75, 8% real, é incompatível com esse objetivo. Na minha opinião, ela está errada. Esse é um ponto pacífico. Para te passar, Juliano. Brasil, uma economia que não aprende. O que aconteceu com a economia brasileira, que era uma das economias que mais crescia no mundo, né, no período que vai, por exemplo, de 1930 até 1980, e que depois parou, né, inclusive começou a regredir, começou a andar para trás do ponto de vista de capacidade produtiva, de domínio tecnológico. Né? O Brasil fez de errado nesses últimos 40 anos, né, que os outros países acertaram, né, porque o problema do Brasil é que não só a gente regrediu, andou para trás, né, quando a gente olha para os nossos pares ou para os nossos concorrentes, eles avançaram muito, né, a Índia, a China, a Coreia do Sul, né, o Brasil tinha a Coreia do Sul tinha 1/3 da renda per capita brasileira nos anos 60, hoje o Brasil tem 1/3 da renda per capita da Coreia. O Brasil tinha, no início dos 80, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial da China, somada da Coreia do Sul, né? Os chineses vinham aqui para o Brasil tentar entender o que a gente estava fazendo, tentar entender o sucesso brasileiro, eles vinham aprender com o Brasil, né? E o Brasil parou, né? Parou de aprender, né? Como diz o Bresser no prefácio do nosso novo livro, o Brasil aprendia até os 80 e parou de aprender como economia, né? Esse é o título do nosso novo livro, que eu escrevi junto com o André Roncalha, Brasil, uma economia que não aprende, né? E a pergunta que me persegue desde que eu comecei a estudar economia nos anos 90 é essa dos erros do Brasil em comparação com os acertos
do resto do mundo, especialmente dos países emergentes, né? Onde o Brasil errou e onde eles acertaram, né? Então é essa resposta que a gente procura dar nesse novo livro que a gente escreveu, eu e o André Roncalha.